corre risco de desaparecer ou continuará sendo um dos pilares da comunicação brasileira? E para discutir esse tema tão importante, recebemos hoje um convidado que conhece profundamente essa realidade. Recentemente surgiram as redes sociais e os podcasts, o streaming e agora a inteligência artificial. Mesmo assim, o rádio continua presente. Continua informando, continua emocionando, continua salvando vidas e em momentos de tragédia. Continua chegando onde muitas vezes nenhuma outra mídia consegue chegar. Mas, afinal, qual será o futuro do rádio? Como fortalecer as pequenas emissoras? E para discutir esse tema tão importante, recebemos hoje um convidado que conhece profundamente essa realidade. Ex-vereador do Recife, ex-deputado federal por 5 mandatos consecutivos e um dos parlamentares que mais participaram das discussões no Congresso Nacional. Recebemos hoje Fernando Ferro, deputado. Seja muito bem-vindo à Amplitude FM. É uma honra recebê-lo e receba também um abraço especial de toda a nossa equipe, da pessoa do nosso diretor Eudes Fidelis. Também queremos estender esse abraço a Andréa Pessoa, também, porque através dela que foi intermediado essa entrevista para que acontecesse no dia de hoje. Deputado Fernando Ferro, bom dia para o senhor. Bom dia, Misael. Bom dia a todos os ouvintes da Plenitude. É uma satisfação estar com vocês e parabenizar pelo trabalho, por toda essa trajetória de afirmação da comunicação comunitária. Eu tenho particularmente uma atenção e um carinho muito especial, porque foi no meu primeiro mandato que nós fizemos uma atuação no Congresso Nacional e conseguimos a aprovação do projeto de lei 9.612, em 1998, que é o projeto de lei das rádios comunitárias. E nós tivemos à frente dessa luta, e aqui em Pernambuco diversos companheiros participaram da articulação, porque havia uma resistência muito grande dos grandes meios de comunicação e de parlamentares, donos de rádios do Congresso Nacional, que não queriam de modo algum a implantação ou o surgimento das rádios comunitárias. Mas nós conseguimos vencer essas resistências, graças a Deus, com uma grande mobilização nacional, e temos aí hoje a realidade das rádios comunitárias Brasil afora. E nos dá muito prazer estar participando com você nesse momento e dando esse abraço a todos os seus ouvintes. Obrigado, deputado. Eu falei agora há pouco que durante anos disseram que a televisão acabaria com o rádio. Disseram que a internet acabaria também com o rádio. Hoje ainda dizem, que a inteligência artificial poderá substituir os comunicadores. Na sua opinião, o rádio corre risco de desaparecer ou continuará sendo um dos pilares da comunicação brasileira? Mas aí eu já ouvi essa história da tendência, quando chegou a televisão, disseram que as rádios vão acabar, depois chegou a internet, as rádios vão acabar. Na verdade, o que acontece é que as rádios são parte de uma cultura de comunicação e dessa intimidade das pessoas que levam o rádio para todo canto. Hoje o rádio está no celular, hoje o rádio está em todos os locais e as pessoas participam, interagem, conversam com as rádios, é nas rádios que elas recebem informações. Eu acho que o que vai acontecer são adaptações tecnológicas, mas desaparecer o rádio não acredito, até porque isso é parte da comunicação, da estrutura de comunicação das pessoas. Desde que nós começamos a conversar entre a gente, a necessidade de falar, de trocar experiência, de trocar informações, se estabeleceu. E as rádios hoje permitem que você se conecte com diversas regiões do país, com a realidade nacional e mundial. É um veículo de informação ágil, que está muito presente e é muito íntimo da vida do povo. Por isso eu não acho que vai
desaparecer. É evidente que vai se adaptar às novas tecnologias e vai continuar dando fazendo o seu papel de comunicação, como tem sido ao longo do tempo, né? O senhor acha que o rádio é um patrimônio que foi integrado à sociedade? Sem dúvida, o rádio ele entrou, né, para a vida das pessoas como uma extensão dos seus sentidos, né, da sua voz, do seu ouvido, e o divulgador de informações, e é um instrumento de consciência política e social, de formação, de educação, de lazer, de cultura, né? Tudo isso são expressões que você tem a partir da disponibilidade das rádios. E as rádios comunitárias adquiriram essa expressão porque nem sempre aqueles grandes meios de comunicação estavam preocupados com o que acontecia no bairro, na pequena vila, no local mais remoto, mais distante, que dizem respeito principalmente às atividades daquelas comunidades. Então, de certa maneira, a rádio comunitária é uma expressão de cidadania, né? Uma possibilidade das pessoas falarem e ouvirem através das suas, do seu meio de comunicação mais próximo, né? Que diz respeito mais diretamente às suas necessidades. O que a rádio informa para a população o que está acontecendo no bairro, atende as pessoas e permite exatamente uma integração social, cultural, e é isso que é o papel da rádio comunitária. Quando nós discutíamos a necessidade da rádio comunitária, era exatamente para cobrir uma lacuna que os grandes meios de comunicação não respondem, né? Se preocupa com temas gerais, nacionais, e não sabe o que é o dia a dia da vida das pessoas nas comunidades, que é o papel que a rádio comunitária hoje assume. E o dia a dia das pessoas não vai estar na grande mídia. E eu costumava dizer, gente simples e o povo pobre só aparece na grande mídia na tragédia. Se morreu, se o morro caiu, se houve um assassinato, uma agressão, uma violência. E as rádios comunitárias integraram de outra maneira, trazendo boas notícias, dando informação, trocando conhecimento, oferecendo lazer, cultura, a diversidade política, a diversidade religiosa, a necessidade dessas expressões. Tudo isso reforça a importância das rádios comunitárias e faz com que eu, por exemplo, num próximo mandato que pretendo exercer, dedicarei uma atenção a fortalecer cada vez mais as rádios comunitárias, que elas ainda precisam de suporte publicitário dos órgãos de governo, precisam ser reconhecidas porque elas cumprem papel de programas sociais do próprio governo, que são divulgados nas rádios comunitárias, mensagens educativas, mensagens informativas. Eu acho que as rádios comunitárias têm que crescentemente fazer parte dessa estrutura de publicidade oficial, que hoje é praticamente dirigida pelos grandes meios de comunicação, e eu acho que é importante que os governos federais, estadual e municipal possam também divulgar, patrocinar, promover as rádios comunitárias e interagir com elas, inclusive financeiramente, pagando os serviços que elas podem oferecer aos interesses dessas esferas de poder, né? O senhor entende que existe uma lacuna muito grande entre uma rádio comercial e uma rádio comunitária? Quando a gente se fala de promover a rádio hoje? Sem dúvida. A grande rádio, ela faz aquela cobertura mais geral, né? Se preocupa com temas nacionais ou temas... E nunca vejo direcionado, muito poucas rádios direcionado para uma localidade, para uma comunidade, para o dia a dia da comunidade. Às vezes foca numa notícia, noutra, geralmente, como eu já disse, as populações simples das periferias das cidades só se apresentam nos meios de comunicação nos momentos de dor e de tragédia, né? Vê-se muito pouca coisa de festa, de celebração ou de atividades culturais nas comunidades projetadas nesses grandes meios de comunicação. A rádio comunitária é quem tem esse
tem tido esse papel de integrar a comunidade, de fortalecer socialmente e lhe dar visibilidade e cidadania. É isso que é importante para nós. As periferias da cidade, os bairros mais afastados, ou os bairros em geral, eles são invisibilizados pela mídia tradicional. E uma rádio comunitária, ao contrário, faz com que essas áreas geográficas da cidade sejam visibilizadas, sejam vistas, ouvidas e faladas. O senhor falou sobre, no seu próximo mandato, ter planos, ter projetos para isso. O senhor pode especificar que tipo de projeto pode beneficiar as rádios? Eu tenho ideia de aumentar a capacidade de alcance das rádios comunitárias, né, que hoje elas são muito limitadas tecnicamente pela potência dos transmissores. Eu pretendo ampliar isso, pretendo criar condições para que o governo crie uma linha de financiamento para compra de equipamentos, facilite a atualização, a modernização dos equipamentos das rádios comunitárias, que também permita a publicidade do comércio local nas rádios comunitárias, quantos mercadinhos, lojinhas, serviços que aqui existem na comunidade, que poderiam ser melhorados o seu desempenho dentro do mercado, se tivesse uma proposta de comunicação mais ousada, mais ampla, que cobrisse melhor a área. Sem sombra de dúvida, os negócios que acontecem nos municípios, nos pequenos municípios, nas periferias, nas comunidades e nos bairros da cidade, sem sombra de dúvida, seriam beneficiados por uma rádio mais qualificada tecnicamente, com maior poder de alcance e com essas possibilidades de autossustentação. Porque eu sei que é muito duro você manter uma rádio, a estrutura, os recursos, gastos com energia, com equipamento, tudo mais, precisa de um financiamento, precisa de um suporte financeiro para que essa estrutura possa se consolidar, se ampliar e fornecer o serviço cada vez com mais qualidade. O senhor acha que se houvesse um projeto que subsidiasse a rádio comunitária, o senhor acha que haveria, de alguma forma, aquelas rádios grandes, poderia haver vamos dizer assim, entre aspas, uma briga entre si? Não, sempre houve de parte dessa... A comunicação no Brasil sempre foi controlada por pouca gente. Eu me lembro quando a gente começou essa luta, no Brasil o sistema de comunicação era controlado por 6 famílias, né? 6 famílias que mandavam tudo. Rádio Globo, Tupi, Manchete, tem mais umas Record. Eram poucas rádios que... Aqui em Pernambuco tinha uma família que era dona do Jornal do Comércio, outra família que era dona do Diário de Pernambuco e concentravam praticamente todas essas rádios, toda a rede de rádios. Então, há digamos assim, uma reação a surgir que queira ou não, a rádio comunitária estabelece uma competição e uma concorrência com essa comunicação. Ela termina atraindo uma audiência, porque o que ela divulga diz respeito à vida das pessoas nas comunidades, que as grandes rádios não fazem. Então, as pessoas se interessam a saber sobre sua vida, sobre sua cultura, sobre sua realidade local. Então, eu acho que existe um certo ciúme, uma preocupação de perda de audiência desses grandes meios, mas isso é parte da democracia. Quem tiver competência, se instala, apresente, ganhe a audiência, não de forma burocrática ou com legislação restritiva, ganhe com competência e com capacidade de fornecer um bom serviço. As rádios comunitárias se qualificaram depois de tanto tempo porque oferecem esse serviço e a população reconhece e as acolhe, né? Entendo. Redes sociais e rádio, o senhor acha que nessa briga não existe briga ou tem espaço para todo mundo? Eu acho que é a complementariedade, né? A rede social chegou e ela oferece alternativa de comunicação. Uma rádio se integra nas redes sociais, crescentemente ela vai ter seus equipamentos e a sua pauta de comunicação divulgada em várias plataformas das redes sociais. Isso eu acho que até amplia a amplitude das rádios, que hoje você aqui em uma rádio
como nós estamos fazendo uma entrevista aqui, coloca no YouTube, você está fazendo um programa nacional, está falando para o mundo, né? Na verdade, esses instrumentos eles terminam fortalecendo e, de acordo com a sua capacidade de oferecer o serviço de comunicação, isso vai ser ofertado a uma plateia e a um universo muito mais ampliado. Então, eu acho que as redes sociais elas deverão crescentemente ser integradas e trabalhar com a rádio comunitária como parte de um sistema de comunicação mais sofisticado e mais espalhado, assim, digamos assim, na sociedade, né? Na sua opinião, até que ponto a política ela está inclusa na rádio? Bom, os meios de... quem detém informação tem poder, né? Exato. Então, você veja que, inclusive, uma boa parte das rádios eram de políticos, ou famílias políticas ou de políticos, que se apropriam desse instrumento para fazer a difusão de suas mensagens políticas. Então, se queira ou não, a atividade política está muito ligada com a comunicação, que é o instrumento de você se fazer ouvir, apresentar suas propostas, são os meios de comunicação. Então, havia sim, de parte de alguns políticos no Congresso Nacional, uma resistência muito grande às rádios comunitárias, porque eles queriam controlar essas rádios. Então, se apropriar dessas rádios como instrumentos pessoais dele, familiares ou de interesses comerciais dele. E as rádios comunitárias não são essas. Elas têm que vir como um espaço de divulgação e que ofereça alternativas para as pessoas. Então, nós temos, sem sombra de dúvida, que trabalhar crescentemente para que as rádios comunitárias tenham essa capacidade de democratizar a informação, de disponibilizar a informação com qualidade para cada vez um número maior de pessoas, né? E não apenas de ser um instrumento de controle de família A ou B ou de político A ou B. Eu pessoalmente, como deputado, eu nunca quis ter uma rádio comunitária. Não é meu papel de deputado ter rádio. Eu acho que eu tenho que fortalecer as rádios para que a gente possa divulgar o debate, fazer o debate político, apresentar nossas propostas e poder contribuir para um sistema de comunicação democrático, popular, eficiente e cidadão. E é esse o nosso objetivo em relação às rádios comunitárias, né? E democracia tem a ver com rádio? Totalmente. Você veja que quando há ditaduras, a primeira coisa que eles fazem é censurar os meios de comunicação. Eles cortam, cancelam jornais, eles proíbem livros, eles fecham rádios, eles botam censores nas televisões e nos rádios. Então, a comunicação e a rádio comunitária é, acima de tudo, um instrumento de afirmação democrática, de você dar oportunidade de fala e de debate para a sociedade. Então, rádio comunitária não combina com ditadura, né? Ela combina com liberdade e com democracia. E crescentemente, é por isso que as rádios comunitárias surgiram do grande debate, que era a democratização dos meios de comunicação. É desse debate que surgiu a trilha que levou à criação das rádios comunitárias. Primeiro era que as rádios elas tivessem uma capacidade de se abrir para o debate. Porque havia rádio que só divulgava um partido político ou só uma voz, que era instrumento de algum poder, de alguma família. Então, nós achamos que a rádio tem o papel de informar a diversidade de opinião, de cultura, né? As possibilidades de falas, para a população poder se informar das várias alternativas, né? Dentro de uma linha democrática de cidadania, de civilidade, de respeito, onde haja divergência de ideias, onde haja pensamentos diferentes, mas que sejam respeitados, sem a agressão, sem a violência, sem querer impor a todo custo a sua opinião e sem querer desqualificar o espaço de debate como um espaço de poder ou de impor determinadas opiniões ou determinadas práticas de comunicação. Falando ainda em opiniões, em períodos eleitorais, qual deve ser o papel da rádio? Olha, as rádios comunitárias elas já têm necessariamente uma legislação eleitoral, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui
Fernando Ferro, que eu sou aqui nesse momento, conversando com você aqui nesta rádio, porque estamos num período que é permitido ouvir os pré-candidatos, propostas de candidaturas, qual é o trabalho que ele pretende fazer, mas a partir do dia 16 de agosto não vai ser mais permitido isso, durante o período eleitoral, são 45 dias, que aí vai ter o chamado guia eleitoral, onde você vai fazer a sua divulgação, o seu proselitismo político, a sua fala, a apresentação de suas propostas. Então, nós estamos aqui regulados por uma legislação que permite que você faça essa entrevista comigo, né? E eu, aqui na condição de candidato a deputado federal, estou exatamente discutindo, por exemplo, esse tema da comunicação que nós estamos fazendo aqui. Mas eu, pessoalmente, vou debater outros temas. Nós estamos num momento muito importante do mundo, nós estamos vivendo um período de muita insegurança política no mundo, com guerras. As grandes emissoras, as comerciais, elas têm uma legislação que rege as emissoras de rádio. O senhor é a favor de ter uma legislação só para as rádios comunitárias? Eu acho que tem que ter uma atualização das rádios comunitárias, porque a legislação é muito frouxa para os grandes meios de comunicação, para a concessão de rádio. Você vê, o sistema de comunicação é uma concessão do Estado. Quer dizer, no Brasil, por lei, a comunicação é de responsabilidade do Estado, que pode conceder para alguém exercer esse serviço. Por exemplo, o canal da TV Globo não é um canal da TV Globo, é do governo, mas que foi feita uma concessão para a Rede Globo exercer aquela atividade de comunicação. Se o governo brasileiro quiser, por exemplo, no limite, tira a concessão da Rede Globo e dá para outro grupo. Mas isso, como foi feito no Brasil, é muito difícil você encerrar uma concessão desses grandes meios de comunicação. Tudo foi amarrado para que eles ficassem praticamente como donos da concessão. E já em relação às rádios comunitárias, é uma dificuldade grande, restrições das antenas, restrições dos equipamentos, proibição de fazer comerciais e coisas do tipo. Tudo isso tem que ser revisto, nós temos que atualizar e garantir que haja uma legislação mais democrática, mais acessível e mais justa para as rádios comunitárias. É nessa linha que nós vamos lutar. E eu lhe digo que não é uma luta fácil, porque a gente vai enfrentar os grandes blocos de comunicação, os grandes sistemas de comunicação que tem aí, dos meios de televisão e de rádio, que não querem ter a concorrência das rádios comunitárias. Ora, eles deveriam ficar preocupados com essa divulgação nacional de grande porte e menos importante ter a sua preocupação com as rádios comunitárias. Mas acontece que as rádios comunitárias tomaram a audiência de algumas dessas rádios. E aí eles reagem e querem, de certa maneira, criar dificuldades para as rádios comunitárias. É isso que nós vamos buscar corrigir para garantir que haja os grandes meios de comunicação, que haja Rede Globo, Bandeirante e tal, mas também que se dê direito à rádio comunitária ter vida, existir, sobreviver e poder avançar no seu papel de comunicar e de informar a população no Brasil. Então, nós estamos encerrando aí nossa entrevista dizendo para o deputado que a Público FM agradece a sua participação com a gente. Para nós é um prazer imenso. Espero ter outra oportunidade de tê-lo com a gente aqui no nosso estúdio. José, eu que agradeço, queria guardar essa oportunidade, mandar um grande abraço a todos que nos conhecem, a companheiros que trabalharam comigo no mundo do trabalho. Eu fui funcionário da Chess, tem muitos chessianos por aí afora e que conhecem a nossa luta. Dizer para eles que nós estaremos juntos aí para a luta pela nossa Chess, pela volta da nossa Chess, para que se garanta, por exemplo, que os fundos de pensão dos trabalhadores da Chess sejam respeitados nesse processo que está acontecendo aí em relação à privatização da empresa. Nós queremos nos dirigir também a todos aqueles que nos acompanham nas lutas sociais, nas comunidades, que nós estaremos dedicando a nossa atenção e a nossa intenção com um mandato que seja comprometido com o povo trabalhador, com a liberdade, com a democracia, com a soberania e com a qualidade de vida da população.
E é muito importante ter a oportunidade de conversar com você para falar sobre isso, porque a eleição é uma disputa muito pesada, você sabe que vai ter muita compra de votos, gente que vai para a eleição viciando a população na compra de votos. Nós não usamos esse expediente, nós queremos colocar as pessoas exercerem o seu direito de voto, escolher representantes que vão trabalhar por eles no Congresso Nacional e que possam ser porta-vozes das suas necessidades, da sua melhora de vida. E é por isso que estamos agradecendo às nossas rádios comunitárias, aqui como a Plenitude, por nos dar essa oportunidade de conversar e falar sobre política e sobre as nossas pretensões eleitorais desse ano. 2026, nós vamos eleger o presidente da República, vamos eleger governador, eleger 2 senadores, deputado federal e deputado estadual. Portanto, são escolhas importantes para a nossa representação e para a vida política do país. Obrigado pela sua presença. Foi uma conversa extremamente rica, não apenas sobre comunicação, mas também sobre política e cidadania. Democracia é o futuro e o futuro do rádio brasileiro. Bom dia, deputado. Bom dia, Misael, e a todos que nos acompanharam. A toda a equipe do deputado federal Fernando Ferro. 105.9 agradece a sua participação, também você que está também na internet. Você vai acompanhar essa entrevista também pelo YouTube. E você, ouvinte internauta, muito obrigado pela companhia. Fique com a gente na programação Plenitude FM 105.9.